nesses dois capítulos, 4 e 5 de Miqueias, nós temos 4 tópicos que Deus anuncia através do profeta. Número 1, restauração do templo de Jerusalém, que quando a gente terminou o capítulo 3, o templo seria destruído, né? Agora a gente tem uma mensagem de restauração do templo. Número 2, Jerusalém seria o ponto de origem dos oráculos de Deus, das mensagens de Deus. Número 3, que Deus faria um ajuntamento daqueles que estavam no exílio e paz seria estabelecida entre as nações. E, finalmente, nós veremos como Deus anuncia a chegada de um rei pastor que guiará o povo nessa nova era. Então vamos falar do primeiro item dessa lista, a restauração do templo de Jerusalém. Nós lemos aqui nos 2 primeiros versos do capítulo 4. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqui você tem, então, esse ponto central que se torna Jerusalém, para onde muitas nações vão se dirigir, com o objetivo de obter o ensinamento dos caminhos de Deus. E essa parte final do texto fala aí da lei do Senhor, da palavra do Senhor, saindo de Sião, Jerusalém, são ideias sinônimas, e eu quero explorar um pouquinho o significado dessas ideias de lei e palavra do Senhor aqui com vocês. A palavra lei que o texto bíblico usa aqui em hebraico é a palavra Torá, ou Torá, como a gente costuma portuguesar essa palavra, e ela significa, tradicionalmente a gente coloca ela significando lei. Então, a lei de Moisés, a lei dos 10 mandamentos, a gente usa esse significado de lei. No entanto, a palavra Torá, ela tem um significado um pouquinho mais amplo. Ela está baseada no verbo ensinar, instruir. E por isso que uma outra forma de entender essa palavra também é instrução. E como se fosse um manual de instrução que você recebe junto com o equipamento que você compra, e para ter um melhor resultado com aquele equipamento que você comprou, se você segue as instruções, ele vai durar mais tempo, ele vai ser melhor utilizado. Então, a instrução de Deus que ele nos deixou na sua palavra serve para que tenhamos uma vida melhor, sendo mais felizes, mais completos, mais realizados nas nossas atividades. E também mais prósperos na nossa caminhada com Deus. É exatamente isso que Deus está prometendo nesse novo período de Jerusalém. É de lá que vai sair essas instruções de Deus para a humanidade. E também fala da palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor aqui é uma expressão típica de todos os livros proféticos, principalmente desses que a gente tem estudado aqui. A maioria desses livros proféticos começam com a palavra do Senhor que veio ao profeta X, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Aqui em Miqueias, a gente tem exatamente no capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias. Então, esse é um termo técnico para descrever a mensagem que os profetas recebiam de Deus e deveriam repassar para aquelas pessoas que ali estavam prestes a ouvi-los. Então, Jerusalém agora se torna esse ponto de origem de todas as mensagens de Deus. Não é Betel, como a gente viu em Amós, em Oséias, não é em outro templo da região que israelitas ou judeus de Judá estavam oferecendo sacrifícios. É Jerusalém. Jerusalém é esse local que se torna o foco da revelação de Deus para a humanidade. Então, o que a gente tem aqui é que Miqueias está vendo, nessas visões, primeira visão aqui do capítulo 4, que Jerusalém se tornaria o centro do conhecimento de Deus, onde seus oráculos e mensagens seriam encontrados. Nações viriam de todos os lugares, e a gente tem isso em outros livros bíblicos também, para obter esse conhecimento de Deus. E aí que vem a parte curiosa, né? Que não seria oferecido por profetas mal intencionados que profetizavam por dinheiro, que a gente viu no primeiro bloco do livro, né? Os falsos profetas que profetizam por dinheiro. Agora esse conhecimento de Deus é oferecido de maneira confiável por meio do próprio Senhor. Vamos falar do próximo item.
paz entre as nações e o ajuntamento daqueles que seriam enviados para o exílio. Nos dois próximos versos, no capítulo 4, versos 3 e 4, nós lemos: Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Esse é um período de paz. O que é interessante nessa passagem de Miqueias é que ele está aqui usando palavra por palavra uma mesma frase, um mesmo verso do livro do profeta Isaías. Nós não sabemos quem está citando quem. Os dois são contemporâneos, que a gente viu na primeira aula, e os dois moram no sul, então provavelmente se conheciam, provavelmente trocavam algumas figurinhas proféticas, digamos assim, mas o fato é que os dois livros, tanto Isaías como Miqueias, têm a mesma ideia. Em Isaías 2, versos 3 a 4, diz: Ele julgará entre as nações, corrigirá muitos povos, e esses transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Idêntico a Miqueias. Agora, é curioso, e você deve se lembrar disso, que nós falamos dessa mesma metáfora em Joel, só que em Joel ela é o oposto. Em Joel, ele usa essa metáfora das lâminas de arado, espadas se transformando em lâminas de arado, que tanto Miqueias e Isaías usam, da forma oposta. Você tem aqui em Joel 3,10: Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Aqui você tem três profetas, Isaías e Miqueias, usando uma metáfora para indicar paz, que não vai mais existir guerra, as pessoas vão transformar as suas armas em implementos agrícolas, em utensílios para usar no campo, enquanto que Joel, ele fala do oposto. É hora de batalha, é hora até mesmo dos fazendeiros pegarem os seus instrumentos de trabalho e transformarem eles em armas. Então você vê esse diferente uso que Joel faz da mensagem tanto de Miqueias como de Isaías.